Vamos hoje dar início a uma nova conferência no âmbito do programa que temos vindo a desenvolver ao encontro da sociedade, e temos hoje a participação de dois jovens cientistas da Academia das Ciências e de investigadores com uma carreira muito promissora nas áreas em que têm dedicado o seu trabalho, sobretudo numa temática particularmente importante nos tempos que vivemos, não digo em Portugal, mas com uma acutilância muito grande em Portugal, que é a profissão de cientista de futuro, e o que é que nos espera. E, na realidade, a nossa conferência hoje versa esse tema, que é ser profissional de ciência, as novas gerações de cientistas. Eu deixo a apresentação dos conferencistas, que é o professor Manuel Mendes, da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, a professora Mara de Sousa Freitas, da Universidade Católica do Porto, que nos vão realmente trazer através das suas palavras e das suas reflexões, os problemas como poderemos enfrentar, ou com que nos estamos a enfrentar, com que nos podemos enfrentar no futuro e como os enfrentar. Portanto, passo à professora Helena a palavra, que nos fará a apresentação dos dois conferencistas e os introduzirá neste dia. Mas antes disso, quero agradecer a todos os que já estão presentes nesta conferência, por nos terem escolhido para passar este fim de tarde hoje, e também agradecer ao Diário de Notícias pela disponibilidade que tem tido na divulgação deste nosso ciclo de conferências e da realização de entrevistas com os nossos conferencistas. Muito obrigada a todos e a professora Helena, passo-lhe a palavra, se faz favor. Muito obrigada, professora Maria Salomé. Boa tarde a todos. Bem-vindos à sessão do programa Ao Encontro da Sociedade, que hoje tem por tema Ser profissional de ciência, as novas gerações de cientistas. Felizmente, o investimento nacional em ciência aumentou consideravelmente, cerca de 4 vezes, entre o longínquo ano em que me doutorei, 1984, e o tempo presente. No entanto, as novas gerações de cientistas enfrentam desafios novos e a ciência em Portugal só terá futuro se os jovens cientistas tiverem futuro, se a sociedade investir e confiar neles. Para tratar deste tema, convidámos para oradores 2 jovens cientistas que, apesar de jovens, apresentam um excelente desempenho científico e por isso integram o grupo restrito de Seminário de Jovens Cientistas da Academia das Ciências de Lisboa. O Manuel J. Mendes, professor auxiliar da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, que obteve a licenciatura em 2005 no Instituto Superior Técnico, o mestrado na Universidade de Rice, nos Estados Unidos, e o doutoramento em 2012 no Instituto de Energia Solar, em Madrid. Trabalha numa área de investigação de grande atualidade, energias renováveis, mais especificamente em energia solar fotovoltaica e nanofotónica. Depois teremos a apresentação da professora Mara de Sousa Freitas, professora auxiliar da Faculdade de Medicina da Universidade Católica Portuguesa, doutorada em Bioética pela mesma universidade e diretora do Instituto de Bioética da Universidade Católica Portuguesa e também presidente da Comissão de Ética para a Saúde. Finalmente, contávamos poder ter a participação do professor Bruno Silva Santos, que infelizmente por motivo de doença não pode estar connosco hoje, mas de qualquer maneira eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade. O professor Bruno Silva Santos é professor catedrático da Faculdade de Medicina de Lisboa, um cientista com um desempenho notável, que prova de modo irrefutável que é possível produzir ciência ao mais alto nível de excelência em Portugal e numa instituição pública. Eu queria desde já convidar os participantes para participarem ativamente, escrevendo as perguntas no chat. E no final teremos uma discussão para responder a essas perguntas. Dou a palavra então ao professor Manuel Mendes. Obrigado pela introdução.
Vou aqui então partilhar o ecrã. Ver se conseguem ver a apresentação. Está ótimo, está ótimo. Sim. Okay. Então, boa tarde a todos novamente. Eu e a Mara temos todo o gosto em partilhar convosco algumas ideias, tanto como a professora Helena referiu, e a professora Maria Salomé. Nós fazemos parte de um grupo de cerca de 20 jovens cientistas e com estas apresentações queremos partilhar algumas das ideias que temos discutido, e até algumas das ações que temos promovido nos últimos 2 anos, em que integramos este grupo. Isto no âmbito destes desafios principais com que os jovens investigadores se deparam. O grupo é formado por cerca de 10 investigadores, mais ligados à área de ciências, mas a diversas áreas nas ciências, como aqui podem ver, e também outros 10 mais nas áreas de humanísticas, letras, portanto, é de facto um grupo bastante diversificado, e portanto temos tido discussões muito interessantes. Portanto, agora, começando com os desafios principais, então, aqui foquei principalmente em 4 desafios, daí os 4 vértices aqui deste esquema, e vou começar com o primeiro, que é que os jovens cientistas se deparam logo dentro da sua carreira, que é a estruturação dessa carreira, que, a meu ver, ainda se encontra uma estruturação incompleta, como eu vou aqui tentar explicar. Portanto, para quem quer ser cientista, é óbvio que tem de começar por ir para a universidade, não é? E tirar um curso, tanto bacharelato, antes era licenciatura. Depois desse curso, então, terá um mestrado. Para agora, dos programas novos, temos os mestrados integrados, portanto está aqui junto logo a seguir ao bacharelato. Após o mestrado, grande parte das pessoas não sabe ainda bem exatamente qual é que é o seu tema preferido de investigação, e não têm ainda a certeza bem se querem ir realmente para doutoramento, se realmente é essa o seu desejo, e portanto a maior parte acaba por estar ali alguns anos, poucos anos, com uma bolsa de investigação, logo a seguir ao mestrado, até que então depois consegue financiamento próprio ou através de algum projeto para então ingressar no doutoramento. E sim, portanto, enfoca-se na sua área, né, que será, em princípio, a sua área que depois irá desenvolver ao resto da sua vida. Não necessariamente, mas na maior parte dos casos é assim. Após o doutoramento, o percurso até aqui tem estado mais ou menos encarreirado, né? Todas as coisas até ao doutoramento, sabe-se que a progressão é esta. A seguir ao doutoramento é também muito normal haver um pós-doutoramento, que portanto, agora é principalmente através de um contrato de investigação. E agora os problemas põem-se a seguir a esta parte, ou seja, até o primeiro pós-doutoramento, digamos, a carreira tem uma certa linha, uma certa direção. O que acontece a seguir a esta fase é que digamos, o que eu chamo um buraco negro. Porque após o doutoramento, e até que as pessoas tenham um lugar permanente, no fundo o que há é um buraco negro, ou digamos um poço sem fundo. Porquê? Porque não há, eu estou a falar não só aqui em Portugal, mas mais muito a nível europeu também, não há uma transição direta para o que seria o lugar permanente, ou digamos o início do seu grupo científico. Portanto, aqui as pessoas estão dependentes do centro onde fizeram o pós-doutoramento, estão muito suscetíveis à sua área realmente ter financiamento ou não, e portanto temos aqui
pessoas com uma formação, com mais de 15 anos de formação superior, que chegam a um estado da sua carreira em que se torna tudo muito incerto. E o que é que acontece então a seguir? Bom, estão aqui neste poço sem fundo dos pós-doutoramentos, e muitas pessoas às vezes podem aqui ficar durante décadas, já, em alguns casos. Ou seja, se realmente a pessoa tiver um bom currículo e se demonstrar que consegue gerar projetos, então, pronto, talvez consiga um primeiro contrato aqui assim de pós-doutoramento. Mas depois esses contratos são sempre limitados consoante os prazos dos projetos. Então termina o projeto e a pessoa tem de ir então para um segundo contrato. E durante estes contratos o que acontece é que grande parte do tempo das pessoas não está a produzir investigação, está a produzir candidaturas a novos contratos. Porque aqui poderão ficar um contrato de 3, depois poderá vir um contrato de 4 e pronto, se realmente a pessoa for muito boa consegue sair deste poço, mas muitos nesta fase desmotivam-se, veem que a sua vida é simplesmente fazer candidaturas e o que é que acontece? Bom, acontece aquela notícia que nós vimos há uns dias que dizem que 30% dos jovens graduados são sobrequalificados. Depois, porque muitos chegaram a esta fase, depois desistem da carreira de investigação, vão para outro sítio, vão para a indústria, vão para onde podem ter uma carreira um pouco mais estável, mas claro, com um nível de ensino, de educação, de formação muito acima daquilo que realmente vão fazer. E portanto, no fundo, estamos a desperdiçar aqui talento. E está numa fase da vida, daqui mais ou menos com pessoas assim, entre os 30 e 40 anos, que poderiam realmente estar a produzir bastante. Depois, pronto, existe uma pequena percentagem, aqui daí uma seta mais fina, de pessoas que pronto, conseguem então chegar a uma posição permanente como professor ou investigador. Mas aqui já há uma pequena, muito pequena percentagem daqueles que realmente tinham essa ambição inicialmente. Portanto, isto é um aspecto. Agora, e mesmo para aqueles que depois então conseguem iniciar o seu grupo de investigação, depois o desafio seguinte, pronto, há um desafio grande seguinte, que é então o acesso a financiamento para progredir com a sua investigação e para fazer crescer o seu grupo. Pronto, aqui a nível europeu eu acho que existe falta de financiamento inicial, portanto uma pessoa que então consegue um lugar não tem qualquer financiamento inicial, portanto como é que então, se essa pessoa realmente vai trabalhar numa área nova na sua instituição, bom, depara-se com algo que, ou seja, ou ganha o projeto logo muito rapidamente, ou então poderá ficar então sem atividade. E por outro lado, é outro ponto aqui que também acho importante, é que para quem realmente quer investigar a ciência por si só, também há falta de financiamento para investigação fundamental. E o que eu quero dizer com isto é que neste momento instalou-se certas diretivas, isto eu estou a falar, portanto, não só nacionais, portanto, isto aqui estou a falar mais no nível europeu. As diretivas para quem quer fazer ciência é que essa ciência deve produzir resultados para a indústria a curto prazo. Portanto, quer-se ciência, em geral, os decisores políticos, os gestores administrativos acham bem que se faça ciência, mas que isso traga um retorno a bastante curto prazo e, portanto, perdeu-se o financiamento para aquela ciência mais de princípios fundamentais, mais básica. Agora o que existe é uma vontade simplesmente de fazer a ciência para fazer um dinheiro rápido. O que é que acontece? Todos estes jovens que teriam mentes brilhantes e poderiam ser, digamos, os nossos novos Einsteins, podemos cair numa situação em que
eles se podem transformar em pessoas que simplesmente estão a trabalhar para alguma indústria, para uma tecnologia, e perdemos o quê? Perdemos então a longo prazo novo conhecimento que poderia estar a ser gerado e que não estamos a dar essa importância. Depois, outro desafio importante que nós temos falado, é aqui uma caixa aqui do Zoom, que eu estou a tentar tirar de cima dos slides. Outro desafio importante que nós temos debatido bastante no grupo de jovens cientistas é às vezes também dificuldades de ensinar a sociedade. Achamos que cada vez mais levantam-se preconceitos e levantam-se barreiras a quem quer ensinar algo novo ou fazer simplesmente uma mudança de pensamento. Bom, existe isto porque existe algum ceticismo. As pessoas veem com algum ceticismo aquilo que os cientistas dizem, acham que poderá não ser prático, poderá não ser útil, é algo assim um pouco de outro mundo, e é difícil às vezes aos cientistas realmente ensinarem as pessoas e verem que realmente aquilo que é importante para todos, mostrar essa importância, digamos, às pessoas e até aos decisores políticos. Aqui eu, como estou mais ligado à parte à área de energia solar, dou aqui um exemplo no tema da energia. Por exemplo, as tecnologias de energias renováveis são tecnologias que já existem no estado praticamente industrial desde as décadas de 80. E já nessa década de 80 havia já muitos investigadores, muitos cientistas a bradar a todos os cantos do mundo, a dizer, olhem, é muito importante fazermos uma transição para uma sociedade sustentável, é muito importante nós não basearmos a nossa sociedade só em combustíveis fósseis, porque isso vai trazer problemas climáticos e uma dependência grande energética para com os países que realmente têm os combustíveis fósseis, têm estas tecnologias mais centralizadas, e portanto já na década de 80 se falava muito disto, mas esses cientistas, muito poucas pessoas fizeram caso, ou seja, só agora 40 anos depois disso, e por motivos de haver uma guerra, como todos nós sabemos, e de vermos todas as alterações climáticas que agora estão evidentes, só agora 40 anos depois é que realmente a sociedade diz, olha, afinal estes cientistas tinham razão, mas pronto, mas já perdemos um pouco de 40 anos por este problema de falta de uma comunicação mais efetiva, no fundo. Depois, neste sentido, por exemplo, nós aqui no grupo de jovens cientistas temos feito temos promovido algumas ações, uma delas aqui como exemplo, especificamente neste tema, foi um ciclo de conferências que nós organizámos mensalmente, em que tínhamos convidados, portanto, em cada sessão mensal, tínhamos 2, 3 convidados, pessoas de renome em diversas áreas, para debater exatamente isto, como é que nós nessas áreas e nestes temas específicos conseguiríamos transmitir a informação a pessoas que em princípio poderiam não querer mudar a sua mentalidade, não é? Como é que conseguimos mudar essas mentalidades, como é que podemos combater as fake news, né? A polarização, a desinformação. Portanto, isso foi uma atividade muito interessante aqui do grupo, exatamente na linha deste desafio. Depois, e finalmente aqui o quarto desafio que eu aqui tinha, é muito relacionado também um pouco com o anterior, é esse da desinformação. Existe hoje cada vez um crescimento exponencial da quantidade de dados e informação que temos disponível, não só nas redes sociais, não é? Mas no próprio meio científico.
e isso faz com que haja uma menor atenção à informação realmente relevante e que importa e que tenha melhor impacto, mas com este ruído todo, toda essa informação de qualidade é ocultada. Por exemplo, ou seja, nós temos isto são a quantidade de artigos científicos, por exemplo, isto só no meio científico, por exemplo, temos este ruído crescente. Existem, portanto, neste momento, mais de 5 milhões de publicações a serem produzidas por ano, e, portanto, às vezes demasiada ciência torna tudo bastante ruidoso. Tem a haver aqui uma maior seleção, um maior funilamento para de facto filtrar bastante deste ruído, mas pronto, isto é um problema, digamos, mais recente dos nossos dias e é algo que eu acho que vai ser muito difícil de mudar. E que vamos ter de arranjar formas, estratégias para sobreviver a todo este ruído. Pronto, e são estes 4 desafios tão principais que queria aqui pronto, apresentar. Portanto, nós, exato, aqui no grupo temos feito algumas ações nestas linhas, especificamente agora para o próximo ano de 2023, temos também algumas sessões que queríamos promover, pronto, relacionados com alguns destes pontos e com outros temas que a minha colega Mara agora vai falar seguidamente. Portanto, convido a todos a continuarem sintonizados aqui connosco para seguirem estes eventos. E concluo assim a apresentação. Obrigado pela atenção. Vou partilhar a partilha. Muito obrigada. Vamos ter então agora a professora Mara de Sousa Freitas. Faz favor. Ponha. Acho que sim. Para... Já estão a ver o slide? Tá. Desculpe, é que eu... Já sim. Pronto, obrigada. Primeiro queria dar boa tarde novamente a todos, agradecer a oportunidade que foi dada ao Seminário de Jovens Cientistas e no Seminário de Jovens Cientistas ao meu colega e a mim para estarmos aqui hoje no seminário, neste ciclo de estudos. Agradecer particularmente aqui ao Instituto de Altos Estudos, na pessoa da senhora Presidente que está aqui connosco, a professora Maria Salomé Paes, e a toda a equipa coordenadora do ciclo de estudos. Nós procuramos, o Manuel e eu, procurar fazer aqui um bocadinho uma apresentação complementar naquilo que tem sido as preocupações do Seminário de Jovens Cientistas, dos 20 colegas, por um lado dar a conhecer aquilo que temos procurado fazer no meio de todos os constrangimentos da Covid, mas como a professora Maria Salomé Paes disse no início, realmente nos desafios também vemos grandes oportunidades e temos desenvolvido muito trabalho que são oportunidades. Eu acabei por focar o meu tema num aspecto mais particular e que é da minha formação de base e que tem sido uma das dificuldades que tenho trabalhado mais nos últimos anos, que são os aspectos éticos na área científica. Portanto, procurei aqui reunir alguma informação na perspectiva daquilo que é a formação dos profissionais de ciência, os desafios e oportunidades e também aqui uma reflexão ética sobre o que é que nós temos para oferecer à geração dos novos cientistas, que oportunidades é que temos, que desafios é que temos, pese embora neste caminho particular da ética já existe um grande caminho feito, mas diria que
a ética ainda continua a ser aquela que é vista como o elemento que de algum jeito é um entrave à progressão científica. E, portanto, é nessa matéria que procurarei debruçar-me. Curiosamente, quando decidi abordar este tema, focarmos particularmente neste tema, não pude deixar de notar o privilégio que é para o Seminário de Jovens Cientistas poder estar na Academia das Ciências com académicos, com séniores, exatamente porque este tema foca nesta importância da colaboração, mas sobretudo da integração intergeracional, da importância do contacto das gerações de jovens cientistas com os séniores e do quanto todos temos a ganhar com isso. E, portanto, será um bocadinho esse o enfoque que procurarei dar. E começo aqui com um livro recente que foi editado ano passado, foi publicado ano passado, do Steven Pinker, que ele nos refere que no século XXI a humanidade está a atingir novos níveis de conhecimento científico. E ao mesmo tempo parece que estamos a perder a cabeça. E foi desse exemplo aquilo que todos pudemos assistir durante a pandemia por Covid-21. E ele refere como é que pode a espécie que descobriu a vacina para a Covid-19 em menos de um ano ser a mesma que produz tantas fake news, curas de charlatões e teorias da conspiração. É um pouco aquilo que o meu colega há pouco, Manuel, falava sobre a questão da informação, da desinformação, das fake news. Por outro lado, ele também diz, nesta obra da racionalidade, que um dos problemas mais difíceis de hoje é convencer as pessoas a aceitarem as soluções quando as encontramos. É que mesmo perante a evidência, perante a criação, através do conhecimento científico e com evidência de soluções, muitas vezes nós assistimos a isso, desde as máscaras. Nós inicialmente encontramos soluções que eram soluções básicas de evitar a contaminação e, efetivamente, a cada solução que era criada e uma resposta pela ciência, às vezes o difícil era toda uma área que não é das ciências exatas, mas é das ciências comportamentais e daquele que é toda a área da inteligência emocional. Portanto, ele pergunta como dar sentido ao sentido e o seu contrário. Portanto, nesta passagem ao construir, eu recordei-me de algum jeito daquilo que foi a inteligência emocional. Durante quase parte da história da humanidade esteve nas mãos da religião, da igreja sobretudo, e em meados do século XIX, perante a crise de crença, a crise religiosa, realmente houve uma transição desta inteligência emocional para aquilo que era a cultura, e houve um grande investimento na cultura desde então. E esta imagem, que é muito ilustrativa, dizendo exatamente que a cultura iria substituir as escrituras, à época havia realmente aquele que poderia ser uma revolução de que onde é que iria a humanidade encontrar orientação, de onde viriam os conselhos de ética, como se conheceria o homem a si, e ao fim e ao cabo aquilo que era mais importante, que é o que alimentaria o seu sentido de propósito. E portanto, progresso para estas revoluções. Qual é o significado destas revoluções? Será que neste momento, com tudo aquilo que está a acontecer na humanidade, quer num período de uma pandemia global, quer com a guerra que temos na Europa, será que estamos perante uma revolução? E que progresso, será que em cada revolução nós encontramos caminhos de progresso? E que revoluções, nesta revolução, o que é que aprendemos com tudo aquilo que foi o viver a ciência ao momento? O compreender a ciência como outrora, e aqui assumindo o meu papel de jovem, aqui só consigo ter acesso à parte histórica através da leitura e do contacto com outras gerações, e portanto, alguns aspectos ela tem vindo a repetir-se e é cíclica, mas o que é que na nossa geração nós podemos aprender com aquilo que estamos a viver no momento, tendo em conta o que conhecemos do passado, para procurar fazer caminho neste futuro. E foi um bocadinho nesta égide que edifiquei aqui o meu pensamento e a reflexão que vou apresentar. E procurei aqui esta imagem, de algum jeito, destas estacas a suportarem a árvore, exatamente porque acho que é essa a imagem que
que orienta o meu pensamento, é o que é que nós precisamos, que suporte é que precisamos, que elementos é que nós precisamos para procurar fazer o caminho com qualidade, com rigor e, sobretudo, nunca descurando aquilo que é o que nós somos, porque somos humanos e é nessa humanidade que devemos procurar respostas. E, portanto, focarei a formação dos profissionais de ciência, os aspectos elementares, as questões de o acompanhamento e tutoria, porquê, como e por quem, as responsabilidades dos profissionais da ciência e depois termino com as questões da ética e ciência, por um lado, as questões éticas e ciências afocadas aos profissionais de ciência e por outro, àquilo que são a prática da ciência em si. E termino aqui com a bioética, declarando os interesses, dado o meu percurso formativo na área da bioética, mas um pouco aquilo que acredito que a bioética pode ser um contributo maior para a sociedade e particularmente no desenvolvimento da ciência, elevando a sua qualidade. Portanto, a formação dos profissionais de ciência, as questões estruturantes das profissões acabam por ser o que é que espera alguém que quer ser cientista? O que é que espera a ciência de um profissional de ciência? E o que é que espera a sociedade desse cientista? E, por outro lado, o que é que nós temos para oferecer neste processo formativo de um cientista? Como é que nasce um cientista? Qual é o suporte que lhe é dado na perspectiva da condução daquilo que são os trabalhos científicos, mas daquilo que é a razão do trabalho científico, a razão de ser daquilo que é o propósito. Qual era o propósito, que era a grande preocupação quando a cultura vinha substituir as escrituras. Qual era o propósito? Qual é o sentido da investigação? Portanto, quando procuramos, e eu às vezes aqui em casa com o meu filho tenho que explicar isto, porque ele agora diz-me que quer ser cientista, e vamos ver o que é isto da ciência. E uma noção básica, a ciência é o conhecimento certo e racional sobre a natureza das coisas ou sobre as suas condições de existência. É a investigação metódica das leis, dos fenómenos. É um saber, conhecimento, erudição e instrução. Científico, portanto, é relativo à ciência. O cientista é a pessoa cuja atividade se desenvolve no domínio das ciências, diria um investigador científico. Quando falamos de ciência, falamos sobretudo do quê? Falamos de factos, de números, termos e teorias, conceitos e princípios, fazem parte do que é transmitido naquela que é a educação científica. A ciência também é uma forma de ver o mundo, de pensar sobre causas, efeitos e relacionamentos, de enquadrar as nossas observações. Portanto, a ciência mede e projeta experiências, desenvolve perguntas claras e formas de respondê-las, colocando as observações no contexto de investigações precedentes, procurando enquadrá-las no período histórico e procurando relacioná-las com aquilo que é o conhecimento já adquirido. O ensino de ciências não consiste apenas em cursos e técnicas de laboratório, portanto, e aqui é o elemento de viragem. Além da sala de aula e do laboratório, alguns dos comportamentos mais críticos da profissão são transmitidos aos alunos nas suas interações com os múltiplos interlocutores, com os instrutores, com os orientadores, com os mentores e com outros profissionais de ciência. E isto vai muito além daquilo que é a sala de aula, efetivamente. Portanto, todos aqueles que considerarem querer ser profissionais de ciência necessitam ser capazes de entender à partida toda a estruturação do sistema. Indo aqui com aquilo que o Manuel explicou, de todo aquele que é o percurso académico e científico, e particularmente processos de financiamento, como obter este financiamento, como propor financiamento, quais são, além do financiamento ainda que razões operam o financiamento de determinadas áreas científicas em prol de outras. Porquê? Porque é a vertente um bocadinho daquilo que é a resposta às necessidades na sociedade onde nós estamos inseridos. E a procura de financiamento para áreas que nós consideramos serem prioritárias ou serem necessárias e que muitas vezes não estão a ser alocados, por exemplo, meios financeiros para essas áreas. Como escrever e comunicar ideias e informação com clareza. Também as convenções da disciplina científica e as expectativas dos colegas e da sociedade. Porque, embora a ciência enquanto profissão seja na maior parte das vezes equiparada à investigação, ela abrange muito mais do que a observação, e seja esta observação com ou sem experimentação, e o relato dos resultados e possíveis interpretações em revistas científicas. Ou seja, não apenas a investigação científica em si é muito mais intrincada e complexa do que simplesmente a observação e interpretação,
mas o próprio ensino das ciências. E aqui no ensino das ciências, apesar de muitas vezes estas áreas terem alguma dificuldade em serem identificadas como áreas científicas, é, por exemplo, o jornalismo científico e a política científica, que são todos aspectos desta dita empresa científica. E uma parte preponderante desta empresa científica é daquilo que é a ciência. E aqui sobre este aspecto foi outro dos grandes ensinamentos neste período pandémico, foi como comunicamos a ciência. Qual o papel desta ciência naquilo que é a decisão política? E será a ciência que informa a decisão política no sentido das respostas particular? Como é que ensinamos os cientistas a comunicar esta ciência? Portanto, uma definição mais ampla e inclusiva de ciência como profissão tem implicações substanciais e bastante importantes, nomeadamente a capacidade de colocar a compreensão no contexto. Como é que colocamos a nossa capacidade de compreensão da ciência ao contexto particular, contingente, transitório ou não? E aqui vemos, será que é uma questão de inteligência? Será a inteligência aqui, a inteligência muitas vezes focada, e o Alain de Botton aborda este tema na obra do School of Life? Será a inteligência a capacidade única? A maior parte das vezes nós ouvimos a inteligência quase como se a inteligência abarcasse tudo e, portanto, ou somos muito inteligentes ou temos algo. Nunca somos inteiramente, ele curiosamente no livro diz que certamente não há ninguém com inteligência em tudo, mas também se calhar não conhecemos ninguém totalmente burro em tudo, são as palavras que o autor usa. Portanto, a inteligência deve ser utilizada de uma forma mais lata e inteligência é uma palavra generalista que inclui um conjunto de competências orientadas para vários desafios diferentes, sobre a inteligência em determinadas áreas e em diferentes áreas e matérias. E aqui particularmente focar a área que é a inteligência emocional, que é habitualmente menos focada naquilo que é a área científica, porque ela é mais humanística do que aquilo que é científica, e é essencial. E trata-se do quê? De compreender as componentes fundamentais do funcionamento emocional, é uma aptidão introspectiva e de comunicação, assim como a capacidade de identificar o estado de espírito dos outros, de se relacionar com paciência, compaixão e de forma imaginativa nos momentos menos edificantes daqueles que o rodeiam. Alain de Botton também nos diz que uma pessoa emocionalmente inteligente sabe que o amor é uma capacidade, não um sentimento, e necessitará de confiança, de vulnerabilidade, de generosidade, de humor. Uma pessoa emocionalmente inteligente dedica tempo a pensar sobre o que dá sentido à sua vida profissional e tem confiança e persistência para equilibrar as suas prioridades com as exigências do mundo. Uma pessoa emocionalmente inteligente sabe como alimentar expectativas e quando sentir gratidão. E, portanto, aqui sublinhando a importância daquilo que é a aquisição das competências do foro mais comportamental, social e emocional, referir só, ainda hoje foi notícia no Público do programa da Gulbenkian, juntamente com o Ministério da Educação, sobre a capacitação relativamente às aptidões do âmbito do foro da inteligência emocional e do foro social, nomeadamente nestes 3 pilares fundamentais: a literacia emocional dos docentes, e portanto desenvolvida com as escolas, o autocuidado, ou seja, dos docentes, dos académicos, dos investigadores, que muitas vezes acumulam estas áreas do autocuidado, serem capazes de reconhecer os sinais de esgotamento ou de burnout, e assistimos todos àquilo que são também decorrente dos desafios que o Manuel apresentou, das questões de burnout no meio científico, quer no meio daquilo que é académico dos professores do ensino superior, quer no âmbito daquilo que são os investigadores, e no desenvolvimento de competências sociais também. Portanto, e a OCDE também nos diz que as competências emocionais são fortes indicadores de desempenho. Portanto, o desenvolvimento de competências está aprovado, as escolas que têm desenvolvido o projeto vêm exatamente revelar a evidência de que perante a capacitação destas aptidões do âmbito de emocional e de comportamento social, de comunicação e comportamento social, que os alunos desenvolvem competências de autorregulação, de adaptabilidade, de comunicação, de criatividade, de resolução de problemas e de resiliência também. E, portanto, que são essenciais também naquilo que é o desenvolvimento do trabalho científico. Passando então ao eixo seguinte, o acompanhamento e a tutoria. Porquê, como e por quem? Portanto, já foi muito escrito sobre o processo do mentoring,
e as suas várias formas e permutações, como o co-mentoring, o networking, mas realmente há pouco escrito sobre aquilo que é a tutoria em ciências. Portanto, aquela que é a relação mentor-aluno é efetivamente reconhecido em toda a literatura como um elemento-chave da formação / educação científica. Portanto, reconheço também outra coisa fundamental, e daí esta oportunidade que o Seminário de Jovens Cientistas está a ter, e que eu particularmente sinto muito privilegiada por ter a oportunidade de estar neste seminário e na academia, que é muito daquilo que precisa ser aprendido para ter sucesso como profissional de ciência, está nas entrelinhas. Está efetivamente nas entrelinhas. Portanto, há uma variedade de tópicos críticos para uma carreira de investigação e tenho dado, do ponto de vista prático, conta na oportunidade que tenho de colaborar nas comissões de ética e nas comissões de ética e investigação e do ensino superior, muitas reuniões com equipas de investigação, umas mais experientes, outras menos experientes, mas alguns, por exemplo, a nível nacional, talvez com experiência intermédia e alguns com larga experiência, mas, por exemplo, em termos de painéis em que participo da Comissão Europeia de Avaliação Ética, tenho alguns investigadores que são investigadores, efetivamente, com um contributo enorme para aquilo que é o mundo da ciência. E há sérias dificuldades nestes elementos, como, por exemplo, as identificações de proteção amostral, os pedimentos para a obtenção do consentimento informado, as questões de seleção de dados, da sua análise, relação e correlação, as questões do princípio da minimização dos dados, da privacidade, da confidencialidade, da guarda dos dados, da titularidade, as questões, como vamos ver mais adiante, de saúde e segurança e de ambiente para os investigadores e para os sujeitos de investigação, as convenções e responsabilidades de autoria e revisão, os casos de falha grave de integridade científica, de fraude, de plágio, onde publicar melhor uma apresentação científica eficaz, fontes e procedimentos de financiamento, efetivamente está nas entrelinhas e é necessário ter realmente um tutor, um orientador, um mentor, possa dar-nos conta da natureza prática destes aspectos que os livros contemplam, mas que é preciso esta sensibilidade, e é preciso ir além destas competências meramente técnicas e científicas, mas também humanas, de compreender, por exemplo, as questões de vulnerabilidade dos sujeitos de investigação envolvidos. São questões práticas que são raramente discutidas, exceto na prática, e mesmo assim com grande variabilidade, dependendo de onde é que esse estudo está a ser desenvolvido. Portanto, se há um facto, uma escassez iminente de cientistas, a subrepresentação de mulheres também e pessoas de cor é um reflexo também de desigualdade na educação, do tipo de treino que é feito e daquela que é a progressão na carreira, como o Manuel também apresentou. E o mentoring pode ser uma forma de remover barreiras artificiais e injustas às escolhas da carreira de profissional de ciência. Aqui há as responsabilidades. O que é que fazemos com a ciência? Qual é aqui a equação entre o poder e o dever? Na verdade, temos cada vez mais meios técnicos e cada vez mais conhecimento e podemos fazer cada vez mais coisas, mas será que devemos fazer? É efetivamente o dever que faz o poder de acordo com o contexto e com a circunstância. Temos que equacionar aqui as questões de princípio de proporcionalidade, princípios de necessidade, de justiça, de imperativo de beneficência no cumprimento do pacto de solidariedade social e de compromisso social que a ciência tem, e também de vulnerabilidade, convocando aqui nessa investigação, não eliminando as populações que possam ser vulneráveis, mas promovendo a investigação para essas populações vulneráveis, fazendo aquilo que a Declaração de Barcelona nos diz, que é a vulnerabilidade, exige exatamente a convocação de medidas adicionais de proteção dessa vulnerabilidade no caso da investigação e permite-nos criar conhecimento para populações em que durante muitos anos não foram estudados. Por exemplo, a área da pediatria é uma das áreas em que podemos dizê-lo, a área do fim de vida. Não é porque temos populações vulneráveis que não podemos criar conhecimento científico. Não é o quê, mas é o como fazemos. E aí é exatamente como é que nós conduzimos esse processo. Portanto, a responsabilidade dos cientistas como profissionais não se limitam à integridade do seu trabalho e à alocação justa de financiamento por ideias, ou seja, de evitar as questões do plágio, da fabricação e da falsificação. A responsabilidade não se limita às questões de integridade científica.
Professores, investigadores e todos os profissionais da ciência, especialmente os académicos, têm responsabilidades mais amplas para com os alunos e os seus colegas jovens investigadores, cientistas júniores. As responsabilidades refletem as expectativas da sociedade e dos nossos colegas. As expectativas da sociedade em relação aos deveres de um profissional reforçam o facto de que os profissionais, incluindo membros da comunidade científica, fazem parte da sociedade. É este pacto social das profissões. O cumprimento de uma função ou serviço que a sociedade considera valioso. Portanto, as responsabilidades profissionais também decorrem das expectativas dos colegas de que o comportamento de outras pessoas na profissão manterá e será consistente com certos valores fundamentais. E algumas destas responsabilidades podem estar bem estabelecidas, outras, contudo, evoluem com a nossa sociedade. É disso exemplo, no caso, por exemplo, dos médicos. Tem o juramento de Hipócrates, mas também se espera que, adicionalmente, acima de tudo, o princípio hipocrático da medicina, que é prima ou não descer, e acima de tudo não fazer o mal. Portanto, nos últimos 15, quer dizer, nos últimos muito mais anos, os médicos foram obrigados a obter o consentimento informado dos doentes para todos os procedimentos. Não apenas para os procedimentos de risco ou para aquele que é a investigação clínica, os procedimentos experimentais. Portanto, passou-se a privilegiar, aqui com enfoque particular, mas já é pré-Segunda Guerra Mundial, no reino da Prússia, que os primórdios do consentimento informado tomaram forma, na Alemanha, a importância da tomada de decisão informada e esclarecida. Portanto, aqui, como vemos, na medicina há uma evolução das responsabilidades e, portanto, há indubitavelmente uma necessidade de evolução daquilo que são as práticas. Portanto, a sociedade e os colegas da comunidade científica esperam que os cientistas conduzam a investigação com cuidado e seguindo uma metodologia válida, que as relatem publicamente de forma honesta e precisa. Espera-se também que os investigadores formem as futuras gerações de cientistas, uma vez que é por meio de interações individuais que os futuros cientistas são treinados. A orientação é fundamental para a profissão científica. Portanto, a ética, como Stanford nos diz, a ética e os procedimentos de investigação quase nunca são ensinados em cursos formais. Elas são adquiridas numa relação mentor-discípulo que afeta a própria maneira como falamos e escrevemos sobre o trabalho desenvolvido. E a qualidade da orientação, a ética e a responsabilidade profissional são estruturas nucleares e parte indissociável do tecido da ciência e do papel da ciência na sociedade. E aqui diria também que o papel que têm vindo a ter as comissões de ética, particularmente nesta última revisão da lei de 2018 das comissões de ética, da importância que as comissões de ética têm neste âmbito daquilo que é a promoção da qualidade da investigação através dos processos de revisão ética dos projetos que são submetidos a parecer. E esta necessidade de ser um trabalho colaborativo, muito mais do que aquele que é um trabalho impositivo de requisitos a serem respondidos, mas sobretudo um papel pedagógico que é necessário exatamente para procurarmos elevar aquilo que é a qualidade da ciência produzida. Portanto, trata-se um pouco de percebermos o que é isto da ciência, o que a ciência é, e acho que a oportunidade da pandemia nos veio revelar exatamente o que a ciência não é, e o que pensamos que a ciência é, o que a sociedade pensa que a ciência é. E, portanto, uma visão completa da ciência é mais do que qualquer instância particular. E a ciência, aprendemos isso, acontece ao minuto. Podemos dizer, há permanentemente alteração dos factos. Esta alteração dos factos é falta de evidência científica ou é porque a ciência realmente evolui, porque os contextos evoluem, porque os elementos e aquilo que são as circunstâncias evoluem. Portanto, o conhecimento e a ciência são uma virtude, e é aquilo que é, numa ótica aristotélica, é a excelência moral, é a oportunidade do cientista, no âmbito daquilo que é o seu pacto e compromisso social, responder à sociedade com o melhor conhecimento, procurando o quê? O poder, um bocadinho no âmbito daquele que é o grande princípio da responsabilidade, é poder de influenciar positivamente a vida da comunidade e da sociedade onde nós estamos inseridos. Portanto, é a oportunidade de reafirmar e promover a cultura científica e o compromisso social já afirmado. Os profissionais e a prática aqui no âmbito da ética e ciência, dois aspectos. Por um lado, os aspectos éticos relacionados com a profissão do ser cientista, a profissão de ser investigador, de fazer investigação. E neste momento, ao nível da Europa, já é bastante contemplado, portanto é um dos elementos éticos de avaliação de todos os painéis de projetos que são financiados, que é simplesmente percebermos se a equipa de investigação, pela prossecução do trabalho que está a fazer,
está colocada sob um risco adicional para desenvolver a sua atividade. E se está, que medidas é que temos que promover para que eles não estejam nesse risco adicional? Portanto, a ciência tem sido muitas vezes percebida e retratada como uma busca objetiva pela verdade. No entanto, hoje a própria comunidade científica reconhece que os valores são intencionalmente e não intencionalmente incorporados na prática e aplicação da ciência. Estes variam, no entanto, de honestidade e integridade a valores pessoais, culturais e religiosos. No âmbito dos profissionais, na avaliação ética das questões profissionais, temos as relacionadas com aquilo que é o ambiente, a saúde e a segurança. E, por exemplo, a investigação que envolve substâncias radioativas, produtos químicos, tóxicos ou perigosos e outros aspectos do ambiente de trabalho, que geram expectativas e responsabilidade e colocam a equipa em risco. Ou desenvolver, por exemplo, estudos em situações de conflito, em populações de culturas substancialmente distintas, que poderá ser necessário convocar aqui algumas medidas para acautelar exatamente este risco. Portanto, situações de preconceito, de discriminação injusta e assédio sexual são preocupações éticas comuns a muitos, se não a todos os locais de trabalho, embora possam ser mais comuns e problemáticos em profissões em que o padrão profissional é, ou parece pelo menos ser, um homem branco e heterossexual. Quais são então as questões éticas na prática da ciência? São múltiplas, um pouco desde os aspectos ambientais aos culturais, aos aspectos assistenciais, biológicos, morais, questões de privacidade, confidencialidade, guarda dos dados, questões de vulnerabilidade, aspectos educacionais. Portanto, a ética em investigação tem ética em investigação em seres humanos, com determinado enfoque, ética em investigação ao nível dos animais, também com preceitos muito rigorosos do ponto de vista daquela que é a análise ética do recurso a animais e da imprescindibilidade de recursos a animais e não ser possível fazer, por exemplo, em modelos de impressão 3D. Dentro daquilo que é a investigação com seres humanos, as questões de respeito pela autonomia, com o consentimento informado, respeito pela vulnerabilidade humana, dados sensíveis, dados pessoais que sejam sensíveis, as questões de o que é isto, uma anonimização, pseudonimização ou codificação, e o que é que isto representa, como é que os investigadores sabem exatamente na prática como é que se faz. E depois também temos as questões da ética e ambiente. Portanto, a ciência e os cientistas são convidados a trabalhar naquela que é a renovação e reafirmação do contrato social, da solidariedade e cooperação, como estratégia de sobrevivência. E a pandemia veio recordar a influência do homem sobre o homem e a necessidade desta dever ser mais positiva. Como Aristóteles nos recordou, o nosso caráter é o resultado da nossa conduta, portanto é aquilo que nós fazemos. E muitas vezes a ética é exatamente esta dificuldade, enquanto que a moral é aquilo que nós fazemos quando alguém nos está a observar, a ética é aquilo que nós continuamos a fazer, mesmo que ninguém nos esteja a ver, faz parte da nossa interioridade e deste modo de ser. E é esse o desafio das questões éticas em investigação. Não são apenas os protocolos bem desenhados, acautelando princípios éticos de uma forma teórica, mas é a condução interna do processo, desde a sua gênese até a sua conclusão. Portanto, é obrigação ética dos cientistas usar os seus conhecimentos para o progresso da sociedade em que vivem e para ajudar a informar corretamente a população sobre as melhores opções a tomar. E termino com aquilo que é a bioética enquanto aquilo que foi denominada pelos dois pais da bioética, a ciência da sobrevivência. E a primeira vez que o termo bioética foi cunhado foi pelo Fritz Jar, em 27, ele dizia que os imperativos éticos, não apenas em relação ao ser humano, mas também em relação a todos os seres vivos, e dizia que era respeitar todo o ser vivo, essencialmente como um fim em si mesmo, e tratá-lo, se possível, como tal. Designou esta ciência da sobrevivência, portanto, a bioética, aqui já por Potter. A humanidade necessita urgentemente de uma nova sabedoria, que lhe proporcione o conhecimento de como usar o conhecimento para a sobrevivência do homem e melhor qualidade de vida. E, portanto, Potter propôs o termo bioética como forma de enfatizar os dois componentes mais importantes para se atingir uma nova sabedoria, que é tão desesperadamente necessária, que é o conhecimento biológico e aqueles que são os valores humanos. E este é mesmo o último slide, que é uma reflexão que o Alain de Botton faz no livro do School of Life. Ele diz que, e é exatamente para fazer esta ponte entre aquilo que é extremamente importante
do contacto, não apenas através da leitura e do conhecimento da história, mas o contacto intergeracional e a importância do legado de transmitir o conhecimento nas gerações de cientistas. As sociedades modernas estão coletivamente empenhadas na educação, tendo desenvolvido os mecanismos necessários para ensinar todas as profissões imagináveis e explorar qualquer área de investigação. Conseguimos educar com eficácia pilotos e neurocirurgiões, especialistas de seguros e dentistas. Damos aulas de francês sobre as irregularidades do pretérito mais que perfeito. Escrevemos manuais sobre as propriedades condutoras das ligas metálicas. Portanto, enquanto indivíduos, não somos muito mais inteligentes do que os animais comuns, como uma garça ou uma toupeira. Mas enquanto espécie temos a capacidade de transmitir o conhecimento que vamos acumulando ao longo das gerações. Em poucas horas, os seres humanos mais lentos conseguem perceber as mesmas ideias que alguns génios levaram uma vida inteira a alcançar. Ainda assim, o que nos diferencia é a forma como somos seletivos em relação às temáticas que encaramos como passíveis de aprendizagem. Orientamos as nossas energias maioritariamente para territórios em que o material, o científico e o técnico predominam e afastamos-nos da esfera do psicológico e do emocional. Alimentamos grandes expectativas em relação às capacidades matemáticas da próxima geração e damos pouca importância às suas aptidões matrimoniais e de bom caráter. Dedicamos inúmeras horas à investigação sobre placas tectónicas e formações de nuvens e muito pouco tempo para tentar compreender a vergonha e a raiva. Somos deixados à sorte para descortinar as nossas mentes complicadas. Um esforço tão hercúleo e sábio como seria se cada geração tivesse de voltar a descobrir as leis da física a partir do zero. Portanto, aqui apenas este enfoque nesta importância de acompanhar, de mentoria, de tutoria, desta passagem do legado deste conhecimento àquele que são os jovens cientistas. E, naturalmente, a vontade por parte dos jovens cientistas de querer aprender, portanto, de querer escutar. Um dos teóricos do processo de decisão ética tem uma frase que eu gosto particularmente, em que ele diz que a decisão ética realmente visa a prudência, e a prudência é exatamente esta humildade intelectual de querer enriquecer o nosso conhecimento através da escuta do outro. Muito obrigada, e vou interromper aqui. Obrigada. Muito obrigada aos dois oradores, foram contribuições muito interessantes, focando vários aspectos, muitos aspectos, de facto há muitos aspectos a ter em consideração. Nós entraríamos agora num tempo de discussão. Vejo o Paulo Castro, que quer intervir. Não sei se é possível intervir de viva voz, ou se... Posso, está-me a ouvir? Sim, sim. Muito obrigado. Eu só tinha que agradecer as excelentes apresentações, e a questão que tinha é se os slides serão disponibilizados no site da Academia. E muito obrigado de novo pelas excelentes apresentações. Sim, estas apresentações ficam disponíveis no site, no YouTube da Academia das Ciências de Lisboa. Certo, muito obrigado então. Muito obrigado. Há mais alguém que queira intervir, queira fazer alguma pergunta? José Francisco. José Francisco. Já posso, ok. Ora vivam, gostei muito das apresentações, foram estimulantes. Eu queria, não sei a qual dos dois, talvez ao primeiro, mas também ao segundo, interveniente, por uma questão que não foi, tem questão focada e que me parece que é muito importante no Panorama Português 2. É a questão institucional. Ou seja, a formação dos cientistas em Portugal tem sido essencialmente feita nas universidades ou associada às universidades. Recentemente já começou a não ser. Já começou em certas universidades ou em certos institutos enfim, ligados a fundações, ou a serem criados institutos de investigação com vida própria, que naturalmente também levam à formação dos cientistas. Bom, nós sabemos que na universidade neste momento a maioria até é constituída por precários, não é?
Mas a questão que se coloca aqui é claramente a questão institucional, no sentido em que Portugal, que vai tendo já começa a ter uma certa massa crítica de institucionalizar a ciência, ainda não o fez completamente. E o problema é exatamente qual é, digamos, a massa crítica mínima para, digamos, a profissionalização da ciência fora do meio universitário. Porque fora do universitário tem sempre aquela questão associada ao ensino, e, enfim, ensino e investigação e ensino, qual é o prioritário, depende da fase da carreira, e é uma discussão interminável, como sabemos. Mas na profissionalização da ciência, seja nas ciências da saúde, seja nas ciências materiais, nas ciências mais fundamentais, mesmo teóricas, onde em Portugal ainda praticamente não há institutos de investigação próprios, qual é o problema da massa crítica institucional? Ou seja, qual é a dimensão, como é que isso se vê? Porque, no fundo, o jovem investigador hoje está muito dependente também da própria instituição e do próprio regime institucional da formação da investigação. Como é que vocês veem isso? Manuel, podes tomar a palavra primeiro, se calhar faz mais sentido. Sim, sim, é um facto, portanto, aqui está, de facto, a ciência está muito ligada à carreira universitária. Acho que tradicionalmente tem sido criada assim. Eu creio que, mas não, eu acho que a superação destes desafios que eu apresentei não implica um rompimento total com isso. Eu acho é que é necessário pronto, que seja estabelecido, e aqui não é só a nível nacional, mas mesmo a nível europeu, uma estruturação da progressão que assegure que certo jovem investigador que passe por certos passos de carreira e que tenha um bom desempenho nesses passos, saiba à partida, e à partida digo logo quando está a fazer o seu curso, que poderá ter um lugar permanente em certo centro de investigação, ou seja, a uma certa universidade, e é essa, digamos, estruturação que falta. Portanto, a pessoa, quando inicia a sua carreira, a maior parte dos jovens hoje em dia, pelo menos, sabem uma coisa à partida, que é que poderão não ter emprego no mundo científico. Quer dizer, vê isso muito ceticamente, e muitos, à partida, até acabam por desistir disso, porque veem, por exemplo, na indústria, uma carreira mais certa, mais estruturada do que esta científica. Mas isso não implica romper com a carreira universitária como nós temos. Agora, por exemplo, podemos ver alguns exemplos, por exemplo, nos Estados Unidos, em que, obviamente que os Estados Unidos é um caso muito favorável, porque existe muito financiamento, muito fácil financiamento para a investigação de diversas fontes governamentais, até do Exército, da NASA, mas um jovem investigador nos Estados Unidos que tinha um bom desempenho no seu doutoramento e no seu pós-doutoramento, consegue facilmente um lugar numa universidade, e não só um lugar, é dado um laboratório, é dado uma verba bastante grande para contratar as primeiras pessoas, para iniciar a compra de equipamentos, portanto é dada essa segurança de início, digamos, para fazer o lançamento da sua carreira inicial, que aqui falta. Não sei, assim, talvez, não sei se é jeito de complemento. Eu não sei se, quando se referia à questão de massa crítica, eu vejo aqui várias questões que também não acabámos por também não abordar, que seriam importantes, e quer no âmbito de ciência enquanto profissão, quer no âmbito do desenvolvimento científico como parte integrante de um processo académico, ainda que eles sejam distintos. Do ponto de vista institucional, eu acho que nós precisamos de várias estruturas.
sendo que a primeira é no âmbito de uma ética organizacional. Nós temos cada vez mais instituições, e aqui mesmo do ensino superior, com aquilo que são matrizes do ponto de vista de valores e de eixos de ação pouco claros, que é também uma forma de comprometimento menor por parte das instituições. Por outro lado, e aqui também ligando isto a um dos comentários, estava no chat a dizer que a ciência temia a dimensão de soberania e de aventura e que torna difícil o escrutínio, portanto, que ninguém impede o investigador de mentir e que viver realmente é um perigo. É exatamente por isso é que aqui, puxando aqui àquela que é a minha área, exatamente por isso é que não terão que ser mecanismos externos. É este modo de ser, e é exatamente a capacitação e o capacitar para as aptidões de natureza do bem-fazer, ou seja, de como é que se faz para fazer bem. E dou aqui um exemplo no âmbito desta massa crítica, que é, nós, por exemplo, a nível nacional, dos estudos que são feitos no âmbito académico e científico, temos bases de dados, por exemplo, a Agência de Investigação tem bases de dados sobre o que é que se está a fazer em Portugal no âmbito científico, quais são os projetos que estão a ser desenvolvidos, mas, por exemplo, no âmbito académico, no âmbito daquilo que são as instituições que desenvolvem projetos de investigação, que seria o âmbito da RNCES, das redes, do âmbito da Comissão de Ética e Investigação Clínica, que teria essa listagem sobre todos os projetos que estão a ser desenvolvidos, seria extremamente útil, porque muitos dos estudos que estão a ser feitos e que nos chegam às comissões, às várias comissões de ética, há alguma dificuldade de apresentar aquele que é o valor social e científico daquela investigação. E portanto, a massa crítica é para mim também esta ótica de perceber o que é que já temos, o que é que vamos acrescentar com aquilo que estamos a fazer e, sobretudo, se os meios justificam os fins, ou seja, se o recurso a determinados meios e o conhecimento que esperamos obter, se a equação risco-benefício é positiva. E, portanto, e nós não temos esses dados nem em termos institucionais, não temos esses dados em termos nacionais, e muitas vezes replicam-se sem um valor acrescentado. E há falta, efetivamente, mesmo do ponto de vista daquilo que são os orientadores deste processo científico, que é não haver esta informação, e acaba por ser a persecução de um grau que cumulativamente poderia gerar valor, mas que simplesmente não acautelando estes aspectos em termos da apropriação da ciência àquilo que é respostas às necessidades da sociedade, e bem sei que a ciência não é só resposta às necessidades da sociedade, vai além disso, arrisca, por isso temos muito conhecimento que temos na atualidade, é exatamente porque ultrapassou essa linha. No entanto, quanto ao impacto aí já não podemos avançar, mas há carência de uma estrutura agregadora que permita dar conhecimento sobre o quê, sobre o como, e aí sim criar esta estrutura que possa contribuir para aquilo que é o modo como se faz. E há muitas dúvidas sobre o modo como se faz, não sobre o procedimento científico específico, ainda que assim, dependendo dos investigadores, mas sobre o modo de fazer ciência, de gerar valor em ciência e da aplicação dessa ciência no âmbito daquilo que são as decisões aos mais vários níveis da sociedade. Há realmente um gap que seria desejável que pudesse ser colmatado. Já agora, eu gostaria só de acrescentar um aspecto, só para frisar esta questão, porque muitas vezes, para colmatar esse gap que falamos, as pessoas pensam, pronto, nós temos um país que não tem, pronto, um grande elevado nível de financiamento, e tudo isto requeriria fundos que as universidades não têm para gastar, talvez com estes jovens, mas aqui, reforçando um ponto também que a Mara frisou, isto é uma aposta que a médio prazo teria até mais retorno para a universidade, seria um investimento, porque hoje em dia um jovem que realmente seja ativo e que se candidata a projetos consegue gerar, talvez até anualmente, verbas na ordem dos milhões de euros, portanto, ou seja, consegue atrair financiamento europeu, consegue atrair financiamento até de indústrias, e portanto facilmente qualquer jovem que esteja ativo na sua área e que tenha sucesso na geração de projetos
consegue pagar o seu salário, sei lá, mais de, talvez, um fator de 10 vezes o seu salário. Portanto, o que é preciso é as universidades realmente terem esse investimento inicial, mas que depois tem um retorno bastante grande se a sua aposta for feita, claro, nas pessoas certas, nas áreas certas. Temos a Joana Magalhães a querer intervir. Olá, boa tarde. Eu sou membro da Academia Galega da Língua Portuguesa e tenho muito prazer em ser a primeira atividade que estou a assistir da vossa academia. E queria agradecer as intervenções e tenho 2 perguntas para cada um dos intervenientes. E a minha primeira pergunta para o Manuel seria no caso ou seja, das diferentes dificuldades que enumerou, se podia ampliar um bocadinho mais desde o ponto de vista tanto da perspectiva de género como de grupos étnicos a trabalharem em Portugal. E no caso da Mara, gostei imenso obviamente dessa responsabilidade ética que é necessária durante a evolução da carreira científica, e tendo em conta que a ética é um dos pilares da investigação e inovação responsável e agora também é um dos pilares do movimento da ciência aberta. Hoje, por exemplo, na própria Comissão Europeia celebrou-se um evento no qual se falou sobre a ciência cidadã e participativa e, portanto, aqui vamos ter um grau de dificuldade ainda mais elevado, não é? Porque já nem os próprios investigadores que estamos em etapas mais avançadas não temos ainda o conhecimento sobre como incluir a cidadania, já para não falar do setor público, privado, que também comentou antes. Portanto, como é que vamos conseguir integrar, não é, esta nova visão de participação cidadã no processo de construção de conhecimento científico desde o ponto de vista da ética? E muito obrigada. Obrigado. Obrigado, Joana, pela questão. Bom, a minha resposta não será muito longa. Basicamente, isto são desafios muito transversais a todos os investigadores, independentemente do seu género, da sua etnia. Portanto, neste momento, simplesmente não creio que existem dificuldades acrescidas relativamente aos géneros ou aos aspectos que mencionou. Portanto, são desafios que todos temos que todos enfrentamos, independentemente do género. Aqui não vejo assim grande diferenciação significativa. Pronto, simplesmente todos enfrentamos, acho eu que neste momento, por igual. Obrigada, Joana, Temos também uma pergunta no chat, que é um tanto longa, mas eu talvez diria, portanto, qual devia ser o verdadeiro de formar licenciados? Faz algum sentido entreter um jovem durante 15 anos até vir a cair num poço? Portanto, talvez o Manuel possa comentar no sistema atual, realmente, que leva a que... É bom, creio que... Sim, ok. Que a Mara, portanto, respondi tanto à segunda parte da questão da Joana, mas pronto, não, basicamente aqui era isso que realmente queria transmitir. Sim, de facto não faz sentido estarmos a financiar a nível nacional um ensino altamente qualificado dos nossos jovens, quando depois grande parte de todas as qualificações que eles adquirem nesses 15 anos, portanto, ou não são utilizados
porque vão para porque não conseguem se ingrar na carreira de investigação e depois irão para um emprego onde estarão muito sobrequalificados, ou então o que acontece é que saem do país, pronto, vão para o estrangeiro para um outro emprego que realmente possa usar as suas qualificações e aí pronto, e nós tivemos a investir neles para não ter o retorno que esperaríamos. Pronto, era essa exatamente a ideia, de facto. Professora Helena, não sei se posso responder à segunda parte da questão que Sim. posso, obrigada. Primeiro, obrigada pela questão, Joana. Quanto ao modo de fazer, portanto, a ética como pilar da ciência e como trabalhar a ciência e a cidadania participativa. Eu acho que nós temos um caminho ainda longo, porque temos que, como estava há pouco a dizer, temos que formar ainda muitos profissionais neste âmbito particular das questões éticas em investigação, quer no âmbito da investigação com seres humanos, com animais, as questões no âmbito da integridade científica, particularmente, que estão às vezes cada vez menos presentes nos currículos dos primeiros ciclos de estudo e que passa-se para um segundo ciclo e muitas vezes também não está lá. Portanto, acho que ao longo dos tempos tem havido já um passo grande e o papel das comissões de ética mais ativo tem sido disso prova, aqui eu diria que a razão de ser devia ser a necessidade de nós querermos que a ética seja realmente este pilar para a ciência. Aquilo que tenho assistido é que as comissões de ética neste momento recebem dezenas de projetos, sobretudo porquê? Porque há uma grande pressão de todos os investigadores para publicar e as revistas com maior impacto não aceitam artigos cuja investigação verse sobre um projeto que não tenha tido um parecer favorável da Comissão de Ética competente. E, portanto, isto leva a que pressionar os investigadores a que, pese embora o artigo 16, a linha primeira da Lei de Investigação Clínica, nos diga que todos os estudos clínicos devem obrigatoriamente ser precedidos de um parecer pela Comissão de Ética competente, a verdade é que isso agora começa a acontecer porque as pessoas querem publicar e precisam dessa publicação. Portanto, eu acho que há um trabalho todo de capacitação a este nível. Das estruturas de investigação, da existência de os mentores éticos. Neste momento a Comissão Europeia trabalha muito com mentoring em termos dos projetos de investigação, mais do que o conselheiro ético do Advisor Board, do Ethical Advisor Board, mas sobretudo o mentor ético, que procura realmente fazer aquilo que é a estaca, a imagem da estaca, que é orientar o processo de investigação. Aqui esta ideia da estaca foi aqui surgir entre eu e o Manuel quando estávamos aqui a preparar a ideia da estaca, e portanto precisamos dessa orientação, e a estaca é realmente esses valores que orientam a ação, que orientam a conduta. Quanto à questão de envolver os cidadãos, nós temos alguns exemplos ao nível do envolvimento do cidadão, não apenas nos aspectos éticos, mas nos aspectos de cidadania e de política e de decisões fundacionais na sociedade a que diz respeito, que é, por exemplo, os franceses. Os franceses têm o hábito de fazer sempre as conférences des citoyennes, ou seja, de envolver os cidadãos naquilo que são as matérias de especial relevo e escutá-los, perceber quais são as suas necessidades. Mas temos outros países. Eu durante o primeiro ano da pandemia estava num grupo de investigação internacional e, por exemplo, houve um grupo no Uganda que estiveram a fazer o diagnóstico de situação das questões éticas relevantes para aquela comunidade local. E, portanto, depois desse levantamento, as comissões de ética que estão a anos-luz daquilo que são as capacidades que as nossas comissões de ética têm, fizeram um trabalho notável. Eu diria que aqui socorria-me da frase do Tolkien, que onde há vontade há caminho. A dificuldade da ética existirá. A ética depois não reverte do ponto de vista de números, do ponto de vista financeiro, e portanto eleva a qualidade, mas enquanto não formos capazes de mostrar em que medida é que esse valor é acrescentado para a ciência e nesta
para o cidadão e para a sociedade, teremos sempre a dificuldade de considerar que são aspectos opcionais, que podem ou não podem estar presentes, exatamente como outras competências. É um caminho a fazer, mas eu acho que não... É preciso articular do ponto de vista social, por exemplo, de articular com os sistemas locais de saúde, por exemplo, de compreender a ética, e esta cidadania visa exatamente compreender o que é que preocupa estas pessoas. E nós não fazemos isso. Habitualmente estamos na ética naquilo que uma minoria considera que é importante para aquilo que é uma maioria. Tantas vezes sem conhecer as reais necessidades e recursos que esses mesmos necessitam. E estabelece aqui alguns hiatos que condicionam grandemente os resultados que poderíamos obter. Eu dou agora a palavra ao professor Rodrigo Cunha. Em primeiro lugar, os meus cumprimentos à professora Helena Santos pela organização desta conferência e agradecer aos palestrantes as contribuições que deram. Eu gostaria, em primeiro lugar, como sempre, ser o mais curto possível e levantar algumas questões para ver se alguma delas faz sentido ou não ser mais discutida. Em primeiro lugar, relativamente à formação. Portanto, claramente a formação não me parece que seja valorizada no contexto científico. Portanto, aquilo que é valorizado é a produtividade, não é a formação. Acresce a isto, enfim, a opção tomada de a formação mais avançada, sobretudo de doutoramento, agora ser feita em cursos. O meu entendimento, a maneira como fui treinado, é que um doutoramento é uma tutorização e, consequentemente, não pode ser feita em grandes grupos. Eu tenho a percepção que existe cada vez mais uma desresponsabilização daquilo que deveria ser uma tutorização. Do ponto de vista organizacional, eu não sei se nós temos bases de dados de formadores, ou seja, se existe uma classificação daquilo que é o desempenho dos vários orientadores graduados, o que me pareceria ser uma enorme mais-valia para aquilo que é depois a aceitação de futuros formandos. E dentro disto também, eu acho que seria útil também ver, face aos inúmeros casos que tenho tido conhecimento, como são geridas, por exemplo, as licenças de maternidade no âmbito destas formações avançadas, que a maior parte das vezes levam à exclusão de um género em particular, quando aquilo que deve ser algo muito feliz acontece no meio de um período de formação. Relativamente à integridade, eu devo confessar que não tenho grande preocupação relativamente à integridade na ciência, pelo facto de ser uma atividade muitíssimo autocontrolada. Ou seja, enfim, eu costumo dizer meio a brincar, meio a sério, que se apanha sempre muito mais rapidamente um mentiroso do que um coxo, e particularmente em ciência. Relativamente à ética e ao funcionamento das comissões de ética, eu acho que temos um problema que devíamos, se calhar, encarar de maneira diferente. As comissões de ética deviam ser profissionais para conseguirem dar uma resposta atempada àquilo que são os pedidos. Portanto, isto não é pôr em causa as comissões de ética, antes pelo contrário, tenho um respeito enorme por quem tira do seu tempo para levar a cabo esta atividade, que é fundamental, tem que ser reconhecido. E, acima de tudo, tem que, enfim, ser remunerado adequadamente, porque só, gostemos ou não, só como profissionais é que funcionamos de maneira profissional. E finalmente, relativamente à cidadania, eu acho que o maior problema não está do lado dos cientistas introduzirem a cidadania naquilo que é a sua atividade, está ao contrário do lado dos cidadãos terem um mínimo de cultura científica para conseguirem perceber aquilo que é feito em ciência. Portanto, os cientistas têm a obrigação de tentar comunicar, mas a minha experiência, que já começa a ser relativamente vasta, sobretudo com meios de comunicação social, é, enfim, para aqueles que estão aqui presentes, perguntarem se a célula está no DNA ou se o DNA está na célula, não é? E quando a discussão começa a este nível, é muito difícil fazer passar
uma mensagem clara em termos de novidade, que regra geral são pequenos avanços, mas são avanços muitas vezes importantes em cada uma das áreas. Eu peço desculpa se foi muito longo, se abordei demasiados tópicos, obviamente deixo à consideração dos panelistas, eventualmente, se caso tenham interesse em considerar alguns destes pontos. Muito obrigado. Obrigada. Alguém quer responder? A Mara, talvez? Sim, se calhar faria só aqui selecionando alguns dos tópicos, um deles a questão das comissões de ética, e eu diria que o grande problema é exatamente o volume de trabalho que se tem nas comissões de ética e a necessidade de respostas urgentes, porque em um mês temos de ter a resposta e os investigadores precisam. Concordo consigo relativamente à profissionalização das comissões de ética, ou pelo menos àquele que é a lei de 2018 veio impor a obrigação de uma reunião ordinária mensal. E a grande dificuldade qual é? Deu apenas a possibilidade de ter as reuniões das comissões de éticas terem precedências sobre a atividade profissional do elemento da comissão de ética, mas o tempo de reunião de comissão de ética são tempos de plenário e de reunião de deliberação sobre cada projeto, onde todo o tempo relativo à avaliação, a todo o trabalho que é necessário ser feito, é feito individualmente no tempo de cada um dos membros das comissões de ética. Eu diria que é também do ponto de vista estratégico e político ser alocado tempo específico para trabalho necessário e imperioso das comissões de ética. Acho que um primeiro passo poderia ser esse, um segundo passo, e esse carece de outros elementos do ponto de vista para a profissionalização, acho que o caminho aí seria mais longo. Quanto às questões de integridade, compreendo aquilo que diz, eu não estaria tão certa relativamente ao ser mais fácil. Nós conseguimos fazer o grande desafio da ética e investigação, não se prende apenas com um ótimo desenho de investigação e um bom protocolo de investigação. Prende-se exatamente com aquilo que é a forma como o processo é conduzido. Eu posso ter um procedimento para obtenção do consentimento informado muito bem descrito, mas depois, quando estou a fazê-lo, como é que eu faço? Por exemplo, nós em Portugal não temos, as comissões de ética não prevêem, mesmo sei que também não têm previsto auditorias, os painéis da Comissão Europeia, por exemplo, em projetos altamente sensíveis, que envolvem populações vulneráveis e de elevada sensibilidade, prevêem exatamente o quê? A marcação por parte do painel de peritos de uma auditoria àquele processo de investigação, que é mais uma salvaguarda e uma cautela relativamente ao modo operandi daquela investigação, e que a mim me faz todo o sentido, preocupa-me que desenhos de investigação a lidar com técnicas invasivas, com fatores de vulnerabilidade múltiplos de algumas populações, não revelem sensibilidade sobre o bem-estar da sociedade, e o conhecimento não pode sobrepor-se àquilo que é o bem-estar da pessoa, a menos que possamos estar a falar de situações de catástrofe global, onde nós todos vimos as nossas limitações de direitos, liberdades e garantias. De outra forma não pode, e muitos protocolos de investigação não têm essa sensibilidade, e não têm também do ponto de vista da integridade. Às vezes é aquilo que são citações diretas, o que é que são citações indiretas, o que é a apropriação de ideias, o que é que não é, como é que podemos, dentro dos jovens cientistas, salvaguardar aquilo que é a propriedade intelectual e as ideias dos novos investigadores, sem que elas sejam muitas vezes sequestradas, e isto acontece em vários labs de treino de bioética, acontece com frequência nos novos investigadores, nos jovens investigadores, nos grandes centros de investigação, isto acontece com frequência. Como é que podemos protegê-los? Portanto, eu não estou tão tranquila, mas compreendo a sua perspectiva, e ficava por aqui. O professor Jorge Soares, se faz favor. Agora, penso que estão a ouvir. Estão a ouvir? Está bom, Sim, está sim. bom. Tá. Ok, muito obrigado. A professora Helena Santos, isto é só para cumprimentar e para felicitar os intervenientes, os jovens, aprendemos muito com eles, e apesar da expressão de insatisfação, nomeadamente do Manuel, eu penso que nunca como agora houve tantas oportunidades de fazer ciência,
porque temos mais instituições e porque temos instituições muito mais diversificadas. Isso, sobretudo, permitiu expandir, pelo menos em Portugal, os modelos no sentido de role models, portanto, ser como, que é aí onde se encontra a grande formação dos cientistas. É aí que se desenvolve uma coisa que é fundamental para os jovens, que é a paixão pela ciência, mas também se ensina não só o valor epistémico do conhecimento, mas também a prudência. Eu pensei que iriam abordar um aspecto que foi aqui aflorado muito levemente sobre a aceleração da avaliação e dos resultados. Quer dizer, isto que está a acontecer nas últimas, talvez duas, três décadas, que é a redução do tempo de pensar e, por outro lado, a aceleração do tempo de mostrar obra. Isso tem como resultado algum frenesim da publicação e a produtividade e todas as discussões à volta da métrica, que eu não vou agora falar sobre isso, um afrouxamento dos princípios que a Mara Freitas falou muito, dos princípios da integridade, e um direcionamento para o sucesso do financiamento mais do que propriamente para a progressão do desenvolvimento de uma boa ideia, portanto, eram estas questões e, mais uma vez, felicitar e agradecer, porque ter estas coisas boas ao fim da tarde é muito bom. Já agora, portanto, eu acho que pronto, ficou naquele segundo desafio que eu comentei. Bom, aqui para já, pronto, não se trata de insatisfações, não é? Aquilo que eram desafios a melhorar, não é? Claro que as coisas vão evoluindo e muitas coisas melhoram, mas também, pronto, outras pioram, e eu acho que uma coisa que tem piorado, pronto, em relação digamos, ao século passado, é que existe, exato, uma tendência cada vez mais para o curto prazo. No que diz respeito à ciência. Portanto, a aceleração, exatamente como referiu, e estou 100% de acordo, portanto, querem-se ciência, mas que realmente tenha um retorno no tempo dos próprios processos científicos, um retorno que já se exige a nível de mercado, não é? Portanto, obviamente que uma pessoa que em 4 anos tenha de inventar algo e pôr no mercado, portanto, no espaço de apenas 4 anos, não tem tempo para pensar, não tem tempo para refletir, bom, primeiro sobre a ciência que está por trás daquilo que está a trabalhar, e por outro lado, claro, todas as questões éticas e todas as outras implicações, e de facto, por isso, e pronto, aqui vou dar um exemplo, ou seja, no início, eu sei que, por exemplo, um exemplo muito interessante é perto de 1930, quando Einstein propôs que a divisão do átomo poderia gerar uma energia nuclear grande e era algo interessante a investigar, grande parte da sociedade na altura não apostou nisso, não viu que isso era possível, achava que era impossível dividir o átomo. E isso só mais tarde, quando veio a Segunda Guerra Mundial, é que realmente se começou a desenvolver a energia nuclear, mas aí já numa perspectiva de aplicar e fazer uma bomba nuclear. Mas se as coisas tivessem sido desenvolvidas 10 anos antes, quando Einstein primeiro falou disso, provavelmente nesse espaço de 10 anos teria-se conseguido entender melhor a energia nuclear e todas as implicações que isso poderia ter, e não só depois na década de 60 é que realmente se percebeu que isto cria radioatividade, cria aqueles problemas todos que sabemos. É só um exemplo ilustrativo que acho interessante. Professora Manuela Chaves. Era só para agradecer aos jovens do Seminário de Jovens Cientistas terem dado esta colaboração aqui neste Instituto de Altos Estudos, e que, de facto, um dos objetivos do nosso seminário
é não só a transversalidade de conhecimentos, de humanidades e ciências, mas também intergeracional. Eu acho que isto foi fantástico por isso, e queria só lembrar uma questão que me ocorreu quando a Mara estava a falar, que é a questão da translação da ciência, que hoje se fala imenso, mas que pode ter estes problemas também de ética, apesar de trazer muita vantagem, acho eu, para as pessoas que estão com problemas complicados, sobretudo. E pronto, era só para dizer isto. Obrigada. Muito obrigada. Eu penso que temos que terminar aqui. Claro que o tema não fica esgotado nesta sessão e tentaremos organizar outras sessões com temas semelhantes. Queria também dizer que a organização deste ciclo se deve à comissão organizadora, que é constituída pela professora Maria Salomé Paes, a Cecília Leão, professor Jorge Soares e eu própria. E agora passo a palavra à professora Maria Salomé para encerramento da sessão. Muito obrigada, professora Helena Santos. Eu gostaria de agradecer vivamente aos nossos dois jovens que nos trouxeram esta temática tão importante nos nossos dias e dizer que também mostrada pela maneira como suscitou esta ampla discussão, mas precisamente com esta ampla discussão entendemos e estamos em condições para voltarmos a abordar um tema tão importante, porque haveria muitas outras considerações a fazer, mas a pena é que o tempo é limitado e desde já muito obrigada aos dois intervenientes, aos dois conferencistas, a todos os que quiseram estar connosco hoje e que permitiram esta discussão tão importante. E guardaremos novas iniciativas nesta matéria para um futuro e com a abrangência e com a colaboração dos nossos jovens e daqueles que sofrem ou que antevêem ou que prevêem futuros menos risonhos, mas que são capazes de, com todo o conhecimento que têm, contribuir para a concretização de novas metas e de novas perspectivas, baseadas, como dizia a Mara, na ética dos princípios e da maneira como queremos conduzir a ciência que fazemos. Muito obrigada a todos os que aqui estão e cá estaremos depois do Natal e do Ano Novo. Cumpro-me agradecer a todos e desejar um ótimo Natal e um ano 2023 o melhor possível.